Olá, eu sou a Cibele e hoje eu e o João Pentanha estamos aqui com o Gabriel Gaudêncio e a gente vai falar sobre neurociência da decisão. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e eu queria pedir para você se apresentar primeiramente e depois já começar respondendo uma pergunta: o que é decisão? Bom, boa tarde, João, Cibele. Meu nome é Gabriel, eu sou formado em psicologia pela Federal da Paraíba e vim para São Paulo fazer o mestrado, doutorado. Fiz ambos no Mackenzie, no programa de distúrbios do desenvolvimento, que agora virou o programa de pós-graduação em ciências do desenvolvimento humano. E depois fiz mais dois pós-doutorados e agora sou professor da Mackenzie. No programa que eu me formei, acabei virando professor. O que é decisão? Decisão é um processo constante que fazemos para resolver problemas. Então, a todo instante, questões básicas como necessidades do organismo, decisões relacionadas a trabalho. Então, o tempo todo surgem necessidades, surgem situações onde é necessário escolher entre mais de uma, duas ou mais alternativas, né? Então, isso seria uma decisão. Mas pensando de forma mais radical ainda, o nosso cérebro está o tempo todo tomando decisões. Então, até questões de coisas que vemos, coisas que ouvimos, né? Saber o que você falou, sua pergunta agora, meu cérebro está falando assim, olha, a pergunta foi o que é uma decisão. E ele está tomando decisões o tempo todo. Então, de forma geral, decisão é um processo constante e está presente em todos os âmbitos de nossa vida, né? Gabriel, um outro assunto bastante debatido na neurociência, que tem bastante a ver com o tema do nosso podcast, é a questão do sistema de recompensa. Se puder falar um pouquinho, né, como que funciona esse sistema, né, de uma forma mais neurocientífica? Boa, João. Então, esse foi um achado das neurociências, a identificação de uma série de regiões no cérebro, né? Então, que funcionam principalmente, se comunicam com base na dopamina, e temos esse sistema mesolímbico cortical que pega áreas do mesencéfalo, do sistema límbico, áreas do córtex pré-frontal, e esse sistema de recompensa, o sistema mesolímbico cortical, ele é responsável pela detecção de forma automática de estímulos apetitivos ou aversivos no ambiente. E ele dá, então, esse rótulo de um valor esperado para esse estímulo, e esse rótulo de valor esperado acaba orientando o nosso comportamento e a nossa cognição. Ou seja, se eu, por experiência, sei que tem um objeto, algo no ambiente, por exemplo, acabei de almoçar, estou andando e vejo um cookies de chocolate numa vitrine, e eu tenho, por experiência, o hábito de comer esse um cookies ou chocolate, algum doce depois do almoço. Esse sistema já olha e sinaliza, tipo assim, olha, tem coisa boa ali. Então, é um sistema que não só detecta possíveis recompensas no ambiente, como vai orientar meu comportamento por meio da motivação, né? E aí eu começo, claro, a atentar mais esse estímulo, eu oriento a minha atenção mais para esses estímulos, né, que são ou recompensadores, como também possíveis estímulos punitivos, e aí eu vou orientar meu comportamento de forma que eu vá em direção a coisas que eu quero e me afaste de coisas que eu não quero. Então, é um sistema interessante porque ele faz isso de forma automática, tá? Para uma série de estímulos diferentes. Então, quando eu falo em recompensa, eu falo de estímulos como comida, dinheiro, sexo, arte, recompensas sociais. Então, uma série de estímulos que não tem uma classificação específica, qualquer coisa que seja recompensadora, né? Ou seja tão punitiva ou aversiva, esse sistema detecta e me avisa, olha, tem coisa no ambiente ali que é importante você prestar atenção, né? Boa ou ruim. Tá? Então, tem sido muito estudado isso na neurociência da decisão, na neuroeconomia, na neurociência aplicada ao marketing, para entender como é que esse sistema funciona, quais são os elementos no ambiente, ou como esse sistema interage com outros sistemas no cérebro, para entender melhor como as pessoas tomam decisões. Tá? Gabriel, a gente escuta bastante falar sobre heurísticas e vieses, mas as pessoas não sabem qual que é a diferença. Você podia explicar, por favor? Posso. Então, esses termos surgem na psicologia. é, Quem trata muito desses termos de forma mais específica é o Kahneman e o Tversky. Então, o Kahneman, Daniel Kahneman,
ganhou um prêmio Nobel na economia, apesar de ser psicólogo, e eles têm um estudo dos anos 60, acho que é 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, onde eles vão investigar como as pessoas tomam decisões em situação de risco ou ambiguidade. Ou seja, onde você tem uma probabilidade de que aquele evento ocorra, né? Então, sei lá, uma aposta, um jogo, por exemplo, é um exemplo simples de um jogo sob risco, né? E aí eu tenho que estimar a probabilidade desse evento. E a maneira que a gente usa, as informações que usamos para obter tal estimativa, em muitas vezes, em muitos casos, são informações que temos com base em experiências anteriores e que nos vêm de forma automática, né? E o que eles mostram é que usamos, então, de atalhos mentais, e aí seria isso a heurística. Então, a heurística é um atalho mental, e usamos de heurísticas para estimar a probabilidade de eventos, tá? E isso a gente faz automaticamente, tá? Então, por exemplo, ele fala de alguns tipos principais de heurísticas, como a heurística da disponibilidade. A gente usa informações que estão facilmente disponíveis na memória e a gente toma decisões com base nessas informações. Como, será que eu vou viajar de carro ou de avião, né? E aí, qual é mais perigoso? E a pessoa fala, avião é mais perigoso. Por quê? Porque ela viu muito mais filmes onde existiam situações de avião caindo, de acidentes de avião, né, de coisas perigosas em avião, e ela acabava estimando de forma equivocada, né, que o avião era mais perigoso. Então, esse atalho, quando ele leva a equívocos, a tendências na percepção ou no comportamento, a gente chama de viés. Então, o viés é uma tendência, né, e que, no geral, essas tendências ocorrem decorrentes, então, desses atalhos mentais, desses automatismos, né? Então, sei lá, um exemplo clássico de viés, temos os viés de confirmação, né? Um viés muito conhecido, onde a gente tende a procurar e apenas informações que confirmem nosso ponto de vista, né? Então, isso tem a ver com uma certa pressa de tomar decisões ou uma pressa de tomar conhecimento de algumas informações, e a gente acaba, então, tendo esse viés de procurar coisas que já conhecemos e que acabem confirmando um pouco nossa percepção do mundo, né? Isso teria a ver também com motivações de autoimagem, né? De nos preservar como pessoas que a gente acha que sabe das coisas, que entende das coisas, então procurar coisas que confirmem que eu sabia, né? Que eu estou certo. Então, seriam essa diferença entre heurística e viés. A heurística é mais o atalho, o viés é mais a tendência geralmente o erro, né? Na forma de perceber e de se comportar, tá? Só para constar que isso aí começou com Kahneman e Tversky, mas aí, claro, uma série de estudos foram vendo a presença de vários vieses, muitas vezes envolvidos com pressa na forma de perceber ou de tomar decisões, com falta de informação que nós temos às vezes. Então, a gente tende a utilizar tais atalhos para buscar informações ou tentar, sei lá, estimar coisas, né? E, Gabriel, qual que é o papel das emoções nesse processo de tomada de decisão? Então, esse tema é bem interessante, João. E tem um cara que é o Damasio, discute muito isso, porque existe uma vertente da filosofia, que é o pensamento cartesiano, que vem nessa raia de uma lógica racionalista, né? Onde as pessoas tinham a ideia de que o ser humano é racional, e isso é uma coisa maravilhosa no ser humano, e que as emoções atrapalhariam a razão. Então, o pensamento cartesiano coloca claramente a necessidade de separar a emoção de razão, né? Como a emoção sendo algo mais do plano animal e a razão sendo algo, né, do plano superior e algo inerente ao ser humano. Mas, na verdade, tem uma série de estudos, e o Antônio Damasio é um nome importante nisso, porque ele vai mostrar a importância das emoções para boas decisões. Então, as emoções, quando bem reguladas, né, quando são emoções que estão condizentes com a situação, elas ajudam o organismo a tomar decisões que sejam adaptativas. A pergunta é o que é uma emoção, né? Então, alguns componentes básicos da emoção. Então, a emoção é uma reação complexa do organismo, que tem alguns componentes principais. Então, você tem uma resposta fisiológica, né? Você tem, então, respostas comportamentais, né, apropriadas, a resposta fisiológica, e você também tem
uma tendência cognitiva associada a essa resposta fisiológica. Então, a emoção é a detecção de um estímulo no ambiente e o preparo do organismo para um comportamento adaptativo. O medo, por exemplo. Detectei algo no ambiente que representa um risco, pois eu, sei lá, vi isso uma vez na minha vida e vi que tinha um bicho, matou alguém, ou sei que é um bicho perigoso, perceber esse bicho no ambiente leva a uma reação do organismo de medo. Então, tem uma reação fisiológica, uma resposta fisiológica que me leva, então, a um aumento de sudorese, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão sanguínea, que vai me levar a uma resposta adaptativa que, teoricamente, seja correr ou brigar, ou sei lá o quê. É lutar ou correr, principalmente, né? Então, a emoção prepara o organismo. E, quando isso é bem adaptado, a gente tende, claro, a ter uma resposta que seja funcional, né? Se eu estou com medo, eu me preparo para o risco, eu fico mais alerta para perceber nuances que possam colocar meu organismo em perigo. Emoções, sei lá, como a tristeza tende a aumentar, né, a conexão social. Então, são emoções, no geral, elas tendem a ajudar as decisões para decisões mais acertadas. Mas sabemos que temos emoções que não são adaptativas, emoções que não estão bem reguladas, e aí podem levar, claro, a prejuízos no processo decisório. Tá? Mas a visão atual da neurociência é entender que as emoções foram a primeira grande adaptação de muitos seres, né? Então, temos os mamíferos, né? Temos aí outras espécies que têm respostas emocionais e que é a primeira forma desses organismos mais complexos de conseguir se adaptar e ter uma resposta que seja mais condizente e que aumente a chance de sobrevivência. Claro que no ser humano essas respostas emocionais se tornam mais complexas, mas elas são sim adaptativas. E as pesquisas de Damasio mostram que as pessoas que não tinham essas respostas emocionais normais, como, por exemplo, pessoas com lesão na amígdala, que é uma região envolvida com processamento emocional, essas pessoas tendiam a tomar decisões que eram menos adaptativas, que eram mais prejudiciais. Então, por exemplo, pessoas que não têm a resposta emocional, elas não conseguem tão bem perceber o risco. E a percepção de risco é essencial para a sobrevivência, né? Então, é importante considerar isso, que as emoções são uma parte inerente da vida humana, está presente em seres humanos típicos, todos nós temos. É uma parte importante para tornar colorida a nossa vida, né? Cheia de nuances mais, né? Respostas mais interessantes do corpo, que nos coloca, claro, prontamente para uma resposta que seja mais adaptativa. Então, acho que é uma parte essencial do processo decisório, tá? Gabriel, qual que é a influência social nas decisões? A gente tem alguma influência do meio nas decisões? Demais, demais. E aí é um outro ponto interessante isso, né? Então essas discussões sobre emoção, vou chegar agora a fazer só um apanhado, que na economia existia uma visão, né, do ser humano que toma decisões como um ser humano racional, né? E aí existiam alguns pressupostos para se pensar em modelos econômicos de agentes humanos tomando decisões, eram que as pessoas elas tinham preferências que eram constantes, claras, e que as pessoas, quando tomavam decisões, elas tinham plena consciência das alternativas e buscavam escolher aquelas alternativas que fossem mais que maximizassem, né, seu bem-estar, seu prazer, né, sua condição geral. Então, as pessoas buscavam sempre tomar decisões que maximizassem os ganhos da melhor forma possível num cenário de decisão. E esses estudos em economia comportamental, que começam nos anos 60, 70, vão mostrar que a gente não é tão racional assim. Então, primeiramente, mostra que as emoções influenciam bastante as decisões, inclusive com decisões que parecem irracionais, mas elas não são completamente aleatórias. Existe um padrão na irracionalidade humana. E um outro ponto importante é a influência de processos sociais no processo decisório. Porque a visão que se tinha na economia, às vezes não era algo tão aparente, mas era um cenário de pessoas que seriam mais egoístas, né? Então as decisões seriam pensadas na maximização, né, da utilidade de forma pessoal. Eu estou buscando melhorar a minha situação pessoal quando tomo uma decisão, né? E certamente em cenários de competição e cooperação percebia-se que havia certas vezes a influência do outro na decisão. Mas a visão mais forte na economia é que os seres humanos eles vão tomar decisões pensando em si mesmos, na sua condição, né? E estudos têm mostrado cada vez mais que somos seres sociais demais, né? E que
pessoas, grupos, eles têm uma influência muito forte na gente. Então, a ideia, hoje em dia, que nós temos é que as pessoas elas exibem o que se chama de preferência social. A gente, quando toma uma decisão, a gente está sempre pensando no outro, né? É, e não só pensando no outro assim, de forma não só que essa pessoa esteja presente na decisão, mas também assim, vou comprar um negócio. Você está pensando em pessoas que vão, né, estar no seu dia a dia. Então, vou comprar uma roupa. Até que roupa eu vou usar? Você está pensando, pô, quem eu vou encontrar na rua, quem vai ser? E aí vão vendo assim que cada vez mais vai se percebendo que há uma influência muito grande dos outros, né, no nosso comportamento. E aí isso volta para a psicologia, quando você tem, no início da psicologia, né, o Wundt, ele começou a estudar muito o comportamento das pessoas, pensando na influência do grupo. Então, você tem uma série de estudos em psicologia, com Freud, com Wundt, mostrando como é que o comportamento das pessoas em grupo, esse comportamento mudava. E isso vai mostrar, né, claramente que sofremos influência social o tempo todo. E aí, hoje em dia, conhecemos uma série de vieses sociais, né, que nós temos quando nós pensamos em grupos, né, pessoas que são de outros grupos, né? Então, a gente faz isso o tempo todo. A gente classifica os outros em categorias sociais e a gente acaba se comportando e pensando nos outros a partir de tais categorias, né? A gente tem esses estereótipos, né? Quem é o fulano, pela roupa que ele usa, o que ele gosta, como é que eu vou agir com ele. Então, é de se pensar que todas as decisões humanas elas têm uma influência social muito grande, tá? Gabriel, assim, uma das coisas que eu percebi, né, estudando neurociência, ciência comportamental, é que o maior legado desse estudo é o autoconhecimento, né? Isso te leva a você a se autoconhecer e, consequentemente, melhorar suas decisões, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como melhorar suas decisões. Olha, um ponto importante que você falou é esse, né? Então, neurociências, psicologia, esses estudos de ciências humanas e sociais nos leva a entender o comportamento humano, o comportamento também de grupos, né? Também pensar em história, né? Economia. Então a gente vai entendendo as nuances do comportamento de grupos, de culturas, de pessoas, de forma que a gente se reflete nesses conhecimentos. Então, quando você lê um livro de psicologia, quando você lê um livro de história, você não está só ouvindo coisas sobre o ser humano em geral, sobre outras pessoas, mas você está o tempo todo se pensando como pessoa, né? Então, isso, eu falo assim, de ciências humanas como um ponto muito forte, mas acho que qualquer tipo de ciência, né? Até estudar biologia, você começa a pensar, cara, né? Como é um negócio complexo o funcionamento de uma célula, né? Você pensar em astronomia, você fala, nossa, como a gente é irrelevante, né? Um negócio desse tamanho no mundo. Então, acho que é um poder da ciência, né? Que é levar um autoconhecimento, porque o ser humano ele se descobre na relação com o mundo, né? Com o outro, com as coisas, né? Então, a gente é fruto do nosso próprio pensamento, e esse pensamento ele é o tempo todo testado, mudado a partir das leituras que fazemos, a partir das coisas que pensamos e que aprendemos, né? Então, acho que a ciência ela impulsiona e a neurociência muito porque a gente vai entendendo um pouco de como é que nosso organismo e nosso sistema nervoso central, né, ele vai processar informações e gerar comportamentos, né? Então, acho que a neurociência ela traz uma dimensão a mais de entender mais como é que essa informação que nos chega, como é que a gente constrói essa realidade dentro de nossa cabeça, né, cara? Você pensar que tudo que a gente vê e a gente sente está dentro, né, do nosso crânio. Então, cada um está percebendo o mundo do seu jeito. Claro que há uma semelhança enorme, né, na forma que nós pensamos e vivemos o mundo, mas essa pequena diferença por si só é responsável pela grande variedade de estilos de pessoas, estilos de pensamentos. Mas tudo que você vê e que você sente, João, tá dentro do seu crânio, cara, fechado nessa caixinha preta, né? Você tá tendo conexão com o mundo, pô, por meio das impressões sensoriais, mas as percepções que nós temos do mundo têm a ver com questões próprias de expectativas, de crenças, né, de vontades. Então, e essas questões, né, essas crenças, essas experiências são mudadas a partir do conhecimento e da ciência. Então, acho que não só neurociência, mas qualquer tipo de ciência muda a forma que a gente vê o mundo e se muda a forma que a gente vê o mundo, acaba mudando a forma que a gente se vê também, né? Foi profundo isso, hein? Achei muito boa essa pergunta, João. Acabei refletindo bem, hein? Gostei da reflexão também, viu? E aí, né, já que você foi tão filosófico aqui na sua resposta,
Ó, Viu? você viu? Para Eu quem até quiser gostei, mais, eu falei, meu Deus, eu falei isso mesmo, que negócio interessante. tá gravado, hein? Tá gravado, dá para escutar de novo. Você tem algum livro, algum lugar onde você coloca seu conteúdo, algum curso, suas redes sociais, para quem quiser te seguir, para quem quiser falar com o Gabriel, mais palavras inspiradoras sobre ciência, filosofia, para fãs em geral? Como é que faz para te achar? Olha, estamos trabalhando essa parte de comunicação social aí, comunicação, né, na internet. Eu tinha um Instagram, mas eu perdi a conta, chamado Doutor Distúrbio, mas eu vou tentar reaver isso, doutor.distúrbio, vou procurar de novo como acessar essa conta, mas eu tenho um LinkedIn, tá, que é uma forma, e por enquanto eu tô também, tem o meu e-mail institucional do Mackenzie, se quiser mandar e-mail, tem o gabriel.rego@mackenzie.br, tá? E eu vou otimizar esse contato, viu, Silvio? Inclusive, vou usar a ajuda aí de você, do Thiago, de repente, ou João, desculpa, João, para pegar informações de comunicação, porque vocês são profissionais nisso, hein? E agora eu vou começar também, se tem um curso que eu estou pensando sobre neurociência da decisão, que eu pretendo lançar até o final do ano. Estamos montando ainda, possivelmente conversar com o meu grande amigo Paulo Borja. Estamos com um podcast agora chamado Cadê a Hipótese Ruth, que já saiu o primeiro episódio semana passada, que é exatamente conversas, né, viajadas sobre neurociência, filosofia, cultura, tá? E eu acho que por enquanto são esses contatos, essas formas. E claro, quem conhece também, né, a Si e o João podem, né, me procurar a partir de vocês aí, se for possível, hein? Vocês podem fazer a ponta para mim aí, por Claro, enquanto? inclusive, quem pegou aqui rapidamente os contatos dele vão estar na descrição do episódio, tá? Vão estar Ah, ali com os links, né, para facilitar a vida e para fazer o nosso querido Gabriel mais famoso ainda. muito obrigado. Eu quero que acho que, na verdade, eu gosto de trocar conhecimento. Acho que essa é a grande experiência da vida, a arte do encontro e da troca de ideias, né? Para a gente crescer juntos. Mas legal.